Você conhece o termo inovações sustentáveis? Do que se trata? Antes de assistir ao vídeo com uma entrevista com um especialista em inovações, inscreva-se aqui em nosso canal para receber notícias e novidades sobre sustentabilidade e meio ambiente. Até a próxima! Integrando o Prêmio Consciência Ambiental, apresentamos a sessão Agentes de Transformação Ambiental, onde convidamos profissionais ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, que são verdadeiros agentes de transformação ambiental. Hoje abordaremos um tema muito interessante. Acompanhe. Olá, estamos aqui novamente na sessão Agentes de Transformação Ambiental. Hoje temos um tema muito interessante: inovações sustentáveis. E para falar sobre esse tema conosco hoje, nosso convidado é o empresário Walter Pieratiani, fundador da empresa Pieratiani. Ele é cientista organizacional, inventor, escritor, educador, designer de negócios e especialista em inovação. Bem-vindo, Walter, à nossa sessão Agentes de Transformação Ambiental. Muito obrigado, Moisés, muito obrigado a toda a equipe da consciência ambiental, da preocupação ambiental, né, que vocês têm esse movimento num momento apropriado onde o mundo todo está preocupado com isso. Agradeço o convite, agradeço a conexão que você sensivelmente fez entre inovação e meio ambiente. Elas são irmãs, né? A gestão do meio ambiente e a gestão da inovação são irmãzinhas, andam de mãos dadas. E eu vou começar, se você me permitir, Moisés, contando rapidamente um caso recente da nossa experiência, onde uma companhia grande, uma grande companhia industrial, nos chamou e disse assim: o Walter, a gente está muito preocupado agora com ESG, né? O que vocês, especialistas em inovação, podem fazer por mim? E a gente foi muito direto, a gente falou: é muito simples. Né? Você não tem um funil de inovação onde entram muitas ideias e saem alguns projetos? Ele tem. Você não tem filtros que filtram essas ideias para escolher os melhores projetos, aqueles que dão mais retorno, que têm maior impacto? Tenho. Vamos colocar um filtro a mais? Vamos ver quais inovações são amigas do meio ambiente? E você põe um filtro a mais, só isso, no teu funil, né? E com isso vai nascer inovação sempre amiga do meio ambiente, que não só tem impacto, não só tem ROI, não só tem potencial de mercado, mas que ajuda o meio ambiente. Simples assim. Walter, você é o fundador da empresa Pieratiani há 30 anos atrás. Hoje é uma empresa grande de inovação. Explique para nós um pouquinho o que faz a Pieratiani. Eu era da área de P&D, antigamente inovação chamava-se P&D, né, na nossa época, né? Então a gente saiu das áreas de P&D sonhando em fazer um Brasil mais inovador. Em 1992, quando ninguém falava em inovação, né, nós saímos para tentar ajudar as empresas a se tornarem usinas de inovação, a se tornarem empresas que inovam repetidamente, sistematicamente. E com isso a gente criou a primeira empresa de consultoria da América Latina em gestão da inovação, 1992. E 30 anos se passaram, nós nos tornamos referência. Hoje a gente atua em 3 campos, né? Consultoria para inovação, educação para inovação e funding para inovação. Vou explicar melhor. Nessa época, se a gente não desse tudo o que o cliente precisava, a gente não conseguiria vender nada. A consultoria é o que fazer,
né? A gente atua com estratégia, com arranjos organizacionais para tornar inovador. A educação é como fazer, né? A gente ensina as pessoas a fazerem. E o funding é dinheiro para fazer. Então, quando a gente entrega o que fazer, como fazer e dinheiro para fazer, não tinha desculpa para não nos contratar, né? Essas são as 3 áreas de negócio da Pieracciani. A Pieracciani faz 30 anos esse ano, e nós temos muito orgulho do trabalho que a gente tem feito, especialmente porque é uma organização, a última empresa brasileira que sobrou, né, 100% brasileira, capital nacional, que atende gigantes. Dentre as 50 empresas mais inovadoras do Brasil, 38 são clientes nossos, e a gente tem muito orgulho disso. Puxa, que orgulho! Parabéns! Dentro desse contexto de inovação, como você percebe o cenário de inovações sustentáveis no Brasil? O Brasil tem um papel essencial nesse campo, né? E a inovação vai ser a alavanca que a gente vai usar para ocupar esse espaço. O papel da inovação e do meio ambiente andarem juntas no Brasil, especialmente no agro, né? A gente tem falado muito no agro. Existem muitas inovações fantásticas que não estão sendo mostradas para o mundo. Vou dar um exemplo para vocês, concreto, né? Nós estamos apoiando um cliente, uma startup, que agora se tornou já uma empresa mais poderosa, a desenvolver uma tecnologia onde você encapa a semente, colocando em torno dela os nutrientes que ela precisa para crescer, para virar uma mudinha. Tá? Então, ao invés de você fazer misturar o potássio, o sódio, o fósforo com água e jogar em grande quantidade em cima das plantações, né? Aspergir sobre as plantações aquela água com aquele sódio, aquele potássio e tal, você coloca em volta da semente encapadinha só o que ele precisa. O que acontece com isso? Essa inovação, Moisés, foi originalmente desenvolvida para conseguir reduzir custos com agroquímicos, né? Por quê? Com fertilizantes, desculpe, eu falei agroquímicos, mas é fertilizante. Ela foi desenvolvida para reduzir custos, porque o volume é muito menor, tá? E isso tem um impacto de custo. Mas não é nada disso. Ela é uma inovação ambiental. Não sei se todos vocês que estão nos ouvindo, e eu espero que vocês guardem essa informação, 85% a 90% do sódio, potássio e enxofre que é aspergido sobre a plantação vai parar nos rios e mares, vai matar peixe, mata ciliar, vai matar a vida nos rios. Porque com a chuva, a lixiviação leva esse produto todo para dentro do rio. Com essa solução, a gente termina com isso. Não é só reduzir o impacto na importação, não é só reduzir custos, mas é salvar os mares. A gente mudou o nome desse projeto, esse projeto era projeto de produtividade, a gente falou, não, é um projeto de rios e mares. Né? Então, a gente precisa, respondendo, então, voltando à tua pergunta, nós temos 2 coisas para fazer. A primeira é nos dar conta, criar consciência da força que o Brasil tem em inovação ambiental. E a segunda é divulgar isso e amplificar isso cada vez mais. Que bom saber desse tipo de inovação. Há algum outro lugar no mundo que desenvolveu essa inovação? Absolutamente não. O Brasil no agro é pioneiro em muitas coisas. Essa é uma das tecnologias nas quais somos pioneiros, né? Você sabe que os índices de produtividade do agronegócio brasileiro batem recordes mundiais todos os anos. E nós temos muita coisa bacana para fazer. E não é só isso, né? Toda a parte de tratamento. Se nós sairmos do agro e formos para a indústria, Moisés, né? Os projetos que existem de tratamento de água, de recuperação de áreas degradadas, toda a parte de economia de energia na indústria, são projetos de alto conteúdo de inovação. São tecnologias envolvidas, são engenheiros como eu, quebrando a cabeça lá, tentando desenvolver um sistema que vai cuidar da água, que vai oxigenar, ou que vai transformar um lodo em material de construção. Tudo isso é tecnologia e inovação. Por isso que eu disse logo no comecinho
que inovação e meio ambiente andam de mãos dadas, assim como a questão social também anda de mãos dadas com a inovação. A inovação é a plataforma, é o gatilho para tudo isso acontecer. As empresas, de modo geral, estão comprando essa ideia da inovação sustentável ou ainda há resistência? Obviamente, nesses 30 anos, eu fui assistindo a essa consciência, a esse crescimento de sensibilidade e consciência em torno do tema inovação. Eu acho que a gente atingiu um grau de maturidade, Moisés, posso dizer isso, até mesmo pelos resultados da nossa empresa, que vem crescendo, dobrando de tamanho nos últimos 3, 4 anos, caiu a ficha da inovação. Caiu a ficha da inovação. As empresas estão mais sensíveis, estão mais antenadas, assim como caiu a ficha do ESG, a inovação se tornou pauta para as discussões estratégicas das organizações. E se alguém estiver ouvindo, alguém que estiver nos ouvindo não colocou isso, o ESG e inovação nos temas estratégicos, pode correr, porque senão não vai sobrar para contar a história. Comparando a Piratiani com empresas multinacionais, nós estamos defasados em termos de ideias ou competimos de igual para igual? Essa pergunta é sensível, porque nós sempre apanhamos muito das grandes boutiques internacionais, né? Estou referindo às grandes companhias, como McKinsey, Booz Allen, Bain Company e outras companhias de consultoria. O que aconteceu foi que essas grandes companhias, essas grandes boutiques, não despertaram para a inovação, assim como nós despertamos em 1990, por uma questão conjuntural. Eu era P&D, né? Eu estava dentro dos laboratórios, e atrasaram muito seus lançamentos, seus serviços nessa área. Então, eu diria para você que, com muito orgulho, a empresa brasileira, Piratiani, 100% brasileira, que emprega 62 engenheiros, administradoras e pessoas técnicas, nós hoje concorremos de igual para igual com essas companhias, né? Então, o que acontece, Moisés, curiosamente, né, nessas grandes empresas que a gente atende, eles chamam essas boutiques internacionais e dizem assim, vamos colocar uma alternativa brasileira aí para concorrer com ela, só para ver como é que fica, e o nosso custo é muito mais competitivo e a qualidade do serviço não deixa nada a desejar. Então, eu respondi assim, do fundo do meu coração essa pergunta aí, Moisés. Excelente. Você comentou que as empresas hoje em dia estão mais abertas a compreender as questões ESG. Como que a Piratiani trabalha para fortalecer essa consciência no dia a dia das empresas, junto com o pensamento da inovação? Muito bem, as pessoas precisam ser preparadas para inovar. A gente não aprende isso na escola, né? Por enquanto, nós estamos tentando mudar isso também. Mas, então, a gente ajuda as pessoas a entenderem o que é inovação para elas e se mobilizarem nesse sentido. Nós temos um curso, Moisés, que nós criamos há 10 anos, chamado Innovation Belt, né, que é a formação de faixas pretas em gestão da inovação. Nós já formamos mais de 1.000 executivos, faixas marrons, amarelas e pretas. Esses executivos se tornam agentes de inovação, levam a educação da inovação para frente, e isso tem funcionado muito bem. Nós, nesses cursos, a gente trabalha 4 grandes pilares: a estratégia de inovação, onde você quer chegar, né? O que é inovação para nós, o que é uma pessoa inovadora para nós, né? Estratégia de inovação. Trabalhamos toda a parte de práticas de inovação, os processos, os funis, as plataformas de ideias, muitas vezes as companhias começam por aí. Trabalhamos a conexão com o ecossistema. Uma empresa inovadora é uma empresa que tem conexões com as universidades, as startups, os centros de pesquisa. E o último capítulo é o capítulo pessoas. A gente trabalha a atitude, trabalha o potencial das pessoas para que elas inovem cada vez mais. Então, com estratégia, práticas, ecossistema de inovação e pessoas, a gente entrega tudo que as equipes precisam para se tornar referência em inovação. De algum modo, você copiou algo do método Seis Sigma? Copiamos o conceito, sim. Aliás, você sabe, Moisés, que a cópia é a forma mais sincera de elogio, né?
Então, o conceito de faixa preta, que é uma coisa que todos nós temos no nosso subconsciente, como alguém que atingiu a proficiência, isso sim, isso foi inspirado e de alguma forma nessa questão, que não é do Seis Sigma, mas é do judô e das artes marciais japonesas, né? Então, a semelhança é essa. O resto é totalmente diferente. Enquanto o Seis Sigma trabalha com qualidade, com estatística, com variabilidade, nós trabalhamos com as disciplinas ligadas à inovação. Walter, eu ouvi um termo chamado Open Innovation, inovação aberta. De que se trata e como e onde se aplica às questões ambientais? Você lembra que há pouco nós falamos que são 4 grandes dimensões, a estratégia, as práticas, o ecossistema e as pessoas. Open Innovation significa ecossistema de inovação. As empresas que estão dando certo e que estão inovando são empresas formadas por redes. Né? Se você pegar iFood, se você pegar Airbnb, se você pegar Uber, quer dizer, elas não têm ativos, elas têm um potencial enorme porque construíram redes. A inovação se baseia muito nisso. Né? A inovação funciona quando você está conectado ao ecossistema de inovação. Qual é o ecossistema de inovação no Brasil? São os hubs, né? São os famosos aceleradoras, o Cubo, o InovaBra Habitat, esses centros de encontro, de fomento da inovação, é a academia, são as universidades, os pesquisadores, os inventores, os professores, e são os executivos, né, que simpatizam ou atuam diretamente com a inovação. Quando você junta essas forças em rede, você consegue produzir inovação mais rápida e mais eficaz. Muitas das companhias estão encontrando suas soluções ESG em startups. Né? Por exemplo, nós estamos adotando agora, contratando uma startup que vai nos ajudar a fazer recrutamento e seleção de pessoas diversas, que é muito difícil. A gente vem tentando fazer isso, tentamos fazer um convênio com a Universidade Zumbi dos Palmares, não conseguimos. Agora essa startup surgiu com esse apelo que pode nos ajudar a encontrar essas pessoas. Nós não pensamos 5 minutos, para nós é uma inovação e nós já contratamos, né? Você citou o funding entre as 3 áreas que a Piratiani atua, ou seja, viabilizar recursos financeiros, financiamentos para as empresas implantarem seus projetos. A pergunta é, quanto desses recursos abordam, né, as questões ambientais? Muito bom, muito bem colocado. O funding é conseguir recursos. Onde a gente consegue esses recursos? A gente consegue esses recursos fundamentalmente no governo, que está muito interessado em inovação, porque a inovação assegura prosperidade e desenvolvimento econômico, emprego, prosperidade. Os países que não inovarem vão encolher, né? E o governo está preocupado também com o meio ambiente. Então, nós temos visto as primeiras linhas de fomento, linhas vamos chamar assim, na linguagem popular, de recursos a fundo perdido, né? Dinheiro para projetos que cruzam essas 2 linhas, né? Projetos de inovação que têm um impacto no meio ambiente. E o governo está dando recursos para esses projetos. Nós ajudamos as startups e as organizações a alcançarem esse recurso. Nós escrevemos os projetos, nós submetemos, nós acompanhamos, que os executivos hoje têm múltiplas tarefas, não tem tempo de fazer isso. Então, a gente ajuda eles a conseguirem. Mas essa conexão está cada vez mais forte. Por exemplo, nós estamos inaugurando, eu posso falar aqui em primeiríssima mão, Moisés, nós estamos criando a maior e mais importante aceleradora do Brasil no campo do hidrogênio verde, né? Contratados pelo governo alemão. Então, uma empresa brasileira contratada pelo governo alemão, com a ajuda da Câmara Alemã, que é quem é nosso cliente, nosso líder nesse projeto, vai criar tecnologias para hidrogênio verde no Brasil, que vão ser usadas no mundo todo. Então, veja só, o interesse não é só do governo brasileiro, mas é dos governos internacionais. Quem tiver inovação, bons projetos na mão de inovação e que impactem o meio ambiente, aquela inovação que a gente falou, amiga do meio ambiente lá no comecinho, vai encontrar recursos para isso.
Na sua opinião, o que o Prêmio Consciência Ambiental Imensitar 2021 pode influenciar na melhora da sociedade de modo geral? Em todos os campos, querido Moisés, os prêmios foram poderosas ferramentas de educação e mobilização das companhias. Nós participamos desde o Prêmio da Qualidade, da Fundação Nacional para o Prêmio da Qualidade, os prêmios da parte de saneamento, né? Nós participamos de prêmios de inovação hoje em dia, preparando as companhias para os prêmios. E o Prêmio Consciência Ambiental certamente é mais um importante marco nesse ecossistema, já usando as palavras que a gente acabou de usar, nesse ecossistema de mobilização para o meio ambiente, para companhias que façam inovações mais amigas do meio ambiente. Acho de fundamental importância uma iniciativa séria que traga um guia, traga um critério. Eu costumo dizer, né, mesmo que você não vá concorrer, ter em mãos, né, um guia de o que você tem que ter, isso aqui é uma ferramenta de educação. Isso aqui é uma ferramenta de sensibilização, de mobilização. Então, o simples fato de estudar os guias, tentar se submeter a esses prêmios, se preparar para eles, é um exercício de melhoria que vocês entregam sem custo, né, para essas companhias, para que elas possam melhorar e avançar no campo da inovação e da ESG, tão falada, tão procurada hoje em dia, né? Muito obrigado, Walter, pela sua participação como um agente de transformação ambiental. Enriqueceu muito nossa sessão. Que mensagem final você deixa para empresas e organizações que buscam oportunidades para inovações sustentáveis? Eu vou fechar, então, com um exemplo concreto que aconteceu conosco aqui há 2 semanas. Uma das startups que a gente acelera, Moisés, é uma startup que ajuda os jovens a fazerem seus projetos de vida. É uma plataforma de educação chamada Seven Waves, 7 ondas, né? Aquelas ondinhas que a gente pula no Réveillon lá, né? Quando você pula, eu pulo e tal. E que é uma startup que ajuda em projeto de vida, plano pessoal e projeto de vida. Aí eu acho que as companhias deveriam investir mais nisso. Se a gente conseguir mudar a cabeça desse contingente que vem vindo para o nosso mundo de trabalho, aí nós vamos colher resultados. O Banco do Brasil, posso falar isso porque acho que é público, o Banco do Brasil está formando um contingente grande de programadores e desenvolvedores de tecnologia e nos contratou a nossa startup para que a gente ajude esses 1.000 jovens a fazerem seus projetos de vida, seus planos de vida. Mudar o ambiente significa também educar e mudar as cabeças das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Você que nos assiste, obrigado. Ajude a difundir as ideias de desenvolvimento sustentável que nossa sessão proporciona. E aguarde novas entrevistas nessa sessão chamada Agentes de Transformação Ambiental. Até a próxima!